Oi gente, eu sou a Tainara Ferreira e hoje eu quero falar para vocês sobre a acolhida. A acolhida é um dos 5 estágios da vivência, mas eu quero falar da acolhida das crianças que não são familiarizadas, as crianças novatas. Gente, criança novata sempre é um desafio muito grande, tanto para nós, educadores, tanto para a criança quanto para as famílias. Então a acolhida, ela deve ser feita com as famílias e com as crianças. Muitas vezes a criança não quer entrar, a criança lá na casa dela, ela tá doida para ir no balé. Quando ela chega e vê um ambiente novo, diferente, onde ela sabe que a mãe dela, ou o pai, a pessoa que levou ela não vai estar com ela, naquele momento ela trava, né? E o que nós educadores temos que fazer? Nós temos que conversar com essa criança, conversar com a família, né? Com a criança, o que eu sugiro que a gente faça? A gente se abaixe para falar com ela, né? No mesmo campo de visão, se apresentar. A gente não pode partir do pressuposto que a criança já te conhece, que ela sabe que você é a professora do balé. Então se apresenta, mostra a sua roupa, por que é que você está com essa roupa, né? Mostra toda a sala nos mínimos detalhes, mostra o espelho, conta para ela o que é que você vai fazer na atividade hoje, deixa a criança saber de tudo, porque esse saber de tudo, saber da rotina, conhecer o espaço, todas as salas, a recepção, o banheiro, vai deixar ela mais confortável, ela mais segura. Mostrar também para as famílias que cada criança tem o seu tempo. Já aconteceu várias vezes, às vezes uma criança chega e entra na sala e faz a aula tranquilamente, e outra criança está lá agarrada no pescoço da mãe, não quer descer de jeito nenhum, e chora e dá birra, e as mães, às vezes que levam, se sentem envergonhadas. Mas é realmente mostrar para essa mãe, para essa família, que isso faz parte do processo, né? Que naquele momento a criança não estava preparada para sair daquele colo, né? Porque às vezes a criança lá na casa dela tá super animada, tá pedindo para ir no balé, e quando chega lá não quer descer do colo. Então isso realmente é normal, cada um tem o seu tempo, né? E eu quero te dar aqui algumas dicas do que fazer, né? E contar algumas histórias que já aconteceram também comigo. Gente, vamos se colocar agora no lugar da criança de 2 anos, onde ela vive no conforto da casa dela, com os brinquedos dela, ela sabe onde é o banheiro, onde é a cozinha, ela sabe onde ela bebe água, ela sempre tem um adulto ali que ela ama por perto, né? Imagina essa criança saindo de carro com uma roupa totalmente diferente, descendo num espaço que ela não conhece, cheio de pessoas que ela não conhece, né? E então, como essa criança se sente? A gente tem que se colocar no lugar da criança para entender todo o processo, né? E o porquê, às vezes, do choro, né? Gente, mais uma vez eu digo que não é toda criança que acontece isso, mas na maioria das vezes sim. Então, quando a criança vai vivenciar essa nova experiência, ela passa por um monte de emoções, de conhecer uma pessoa nova, que é o professor, que vai estar ali para dizer algumas regras, para orientar ela o que fazer, né? Falar, quem que é essa pessoa, gente? Será que tá aí me mandando fazer as coisas, que não é minha mãe, né? Que ela vai conhecer várias crianças, que na maioria das vezes, essa criança que está chegando na escola agora, ela não tem convívio com outras crianças, então ela vai ver outras crianças, ela vai se deslumbrar com outro universo. Então nisso pode surgir várias emoções, e a maioria dessas emoções se transformam no choro. Já aconteceu muitas vezes da criança chegar na sala, não chorar, a mãe fica na recepção, e a criança senta e não faz nenhuma atividade, ela só observa. O que fazer quando acontece isso? Lá no estúdio, o que a gente faz? A gente sempre convida a criança a estar participando das brincadeiras, das vivências, mas a gente permite que a criança simplesmente observe todo o processo, que ela observe tudo que está acontecendo ali. E acontece muitas vezes, a mãe pergunta no final da aula, o que aconteceu? Como é que foi a aula? E aí eu falo, olha, ela não fez, ela ficou observando, e aí chega uma mensagem no WhatsApp, nossa, minha filha fez tudo aqui em casa.
casa, para a gente entender que a criança está lá assistindo, observando, mas que ela não está lá simplesmente passando o tempo, ela está olhando tudo que está acontecendo. E aí acontece também aquela velha história da mãe pedir: eu posso assistir a primeira aula, eu quero estar ali, eu quero filmar, tirar foto. E nós, educadores, sabemos que quando a criança está na presença da família, ela se comporta diferente. Ela às vezes quer fazer para mostrar para os pais. Ela não está ali por ela está ali para sempre mostrar alguma coisa. Então, a presença dos pais não é permitida nas salas, principalmente no primeiro encontro, porque nós, professores, educadores, nós precisamos manter uma conexão, nós precisamos fazer com que a criança confie em nós, para que ela fique naquele ambiente confortável. Então, quando a presença das mães, dos pais estão ali na sala, a gente não consegue ter essa conexão. Então, é também explicar para as famílias que não é uma opção ficar na sala, né? É uma opção, às vezes, quando a criança está chorando, a mãe ficar do lado de fora, a porta fica aberta, a mãe fica em um lugar que a criança não está vendo ela o tempo todo, e que se a criança quiser, ela vai lá ver a mãe e ela volta, né? Para ela ver que ali é um lugar seguro para ela. Então, assim, eu acho que o gatilho dessa acolhida é segurança. Aqui é um lugar seguro para você. Aqui você vai se divertir, aqui você tem amigos, você tem uma nova experiência. E por que a gente quis trabalhar? Por que a Brinquedança trabalha com crianças de 2 a 5 anos? Um dos motivos é a escola. Eu já vi várias mães falando que a criança não ficava na escola, que chorava muito, né? Que a mãe chorava. Então ali é um ambiente para a criança começar a se socializar fora de casa. São 2 vezes na semana, com tempos mais reduzidos, para ela se sentir confortável, para que essa criança no futuro tenha uma experiência mais agradável, tanto na escola quanto em outros ambientes. E existe uma diferença muito grande entre deixar à vontade ou fazer o que quiser. Então, a gente caminha numa linha muito fininha quando a gente vai falar da acolhida para as crianças novatas, né? Toda criança tem um jeito diferente de lidar com as coisas. Algumas crianças precisam que nós falemos mais firme. Outras crianças, elas querem atenção, elas querem carinho. Então, o deixar à vontade nas primeiras aulas não é deixar a criança correr, sair gritando pela sala. Não é isso. O deixar à vontade é mostrar para ela que ali ela pode sair, ela pode entrar nas primeiras aulas, né? Que ela pode ir lá visitar a mãe dela, ela pode voltar, que ela pode conhecer o espaço, mas o fazer o que quiser não é isso. A gente tem que manter a nossa rotina dentro das vivências, né? Quais são as rotinas? A acolhida, a preparação, o conteúdo, a experimentação livre e a finalização. Então, a criança precisa entender que ali é um lugar que ela pode ter autonomia, que ela tem o direito de escolher e ela vai cumprir com as suas escolhas. Como assim? Se ela escolher ficar de fora, ela vai ficar de fora. Se ela escolher ir e voltar nas primeiras aulas, hein, gente? Ela pode ir e voltar. Se ela escolher aquela música, quando eu solicitar que ela escolha uma música, ela vai dançar aquela música. Mas ela precisa entender que existem regras, que não é solto o tempo todo, né? Essas dicas são para a criança, para você mostrar para ela que ele é um lugar seguro. E as regras, gente, a rotina vai fazer também com que ela sinta que ele é um lugar seguro, que tem a hora certa de beber água, que não é toda hora que ela vai sair, vai voltar, principalmente com as crianças já familiarizadas, né? Então, assim, existe um passo a passo. As regras vão também mostrar o que é a socialização. Vai trabalhar a habilidade social dela saber que ela não pode fazer o que ela quiser em todo momento, que ali é um lugar que todo mundo cumpre as mesmas regras, né? Que tem a hora de brincar, tem a hora do conteúdo, tem a hora de fazer a massagem na finalização. Então, mostrar que existem regras e mostrar que tem um momento que ela vai ser autônoma para escolher o que ela quer fazer. Geralmente, essa adaptação dura, em média, 4 encontros, né? 4 vivências para a criança entender
que a mãe dela vai estar ali quando ela sair, que na atividade ela vai fazer isso, ela vai fazer dessa forma, que ela tem essas colegas, que a professora é uma pessoa que ela pode confiar, que ela pode pedir às vezes para ir no banheiro, né, que eu vou levá-la. Então, assim, geralmente dura 4 encontros. E uma coisa que eu tô fazendo agora no Estúdio Novarte é, com as crianças novatas, de primeira mão, na primeira aula, eu tento não colocar ela já com as crianças familiarizadas, porque é um ambiente muito novo. Então eu sempre coloco as crianças novatas na mesma turma, né, para que elas ali se conheçam, para que elas consigam se adaptar e depois elas vão para a turma que as crianças já estão familiarizadas, porque aí o entendimento das regras é maior, que as crianças que já estão lá no estúdio com a gente, elas já sabem que tem que ficar num pontinho em alguns momentos, que tem a hora de sentar, que tem a hora de dançar. Então a criança vai entender melhor as regras depois que ela já estiver confortável naquele ambiente. E eu quero dar agora para vocês, bem resumidamente, algumas dicas sobre essa acolhida. A primeira dica é: se abaixe para falar com a criança, se apresente para ela, né, do mesmo nível do olhar dela, para ela não ver você lá, um gigante, grandão, na porta da sala. A segunda dica é: mostre o espaço nos mínimos detalhes, conta o que vai acontecer naquele local para que ela se sinta interessada em ficar ali com você. Se a criança não quiser fazer, ela entrar e não quiser fazer, deixa ela somente observar, não fica insistindo, forçando, deixa ela no tempo dela, né, ela observando, para que ela sinta vontade de ir lá e participar. Claro, convida a criança, não deixa ela lá excluída no canto dela, convida ela para estar com você naquela atividade. Gente, agora depois de feito isso tudo, deixar a criança se sentir segura, mostrar o espaço e ainda depois de 4 encontros não resolver, a minha sugestão é que não force, né? Não insista para a mãe ficar trazendo essa criança. Eu sei que às vezes é difícil a gente falar para a mãe, falar: olha, eu acho que ela não está pronta para essa atividade. É delicado falar isso para as mães que estão tão ansiosas para ver as filhas no balé. Mas já aconteceu casos de a criança não ficar e depois de 3 meses ela vai. E aquela fase de adaptação toda nem precisa ser tão detalhada assim. Ela entra, ela fica, ela faz. Então a criança tem seu tempo. Então não insistir é um ótimo caminho, porque ficar insistindo muito pode causar um trauma para a criança, para essa família, de depois não querer levar a criança para lugar nenhum, porque a criança só chorou, só gritou. É mostrar que isso é normal e que se ela não se adaptar, isso não é um problema, às vezes só não está no tempo dela. E falar com muito carinho, com muito cuidado para essas famílias: olha, vamos trazer ela daqui uns 3 meses, né? Muito pequenininha ainda. E geralmente funciona e funciona muito bem. Gente, essas são as dicas que eu queria dar para vocês sobre a acolhida. É um processo delicado da vivência, principalmente agora no mês de janeiro, quando as crianças estão voltando, né, para as atividades. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda uma mensagem que eu vou estar respondendo vocês. Grande beijo e até mais!